Então vamos à aula sobre internacionalismo. Eu vou começar essas aulas tratando sobre internacionalismo. Nós vamos pegar como base as pesquisas do professor Anthony Sutton. O professor Anthony Sutton é um estudioso sobre internacionalismo e ele, através das suas pesquisas, descobriu que elites corporativas, e une vários tipos de interesses, haviam grupos que estavam desenvolvendo, através de ações corporativas e governamentais, a construção e estabelecimento de um domínio de poder global, internacionalismo. Esta é a expressão correta, internacionalismo. É o moderno trabalho para o governo global. Eu vou me ater à pesquisa dele como base nesse vídeo. Ele escreveu vários livros sobre isso com fatos concretos. No momento não vou falar o que ocorreu antes. Vou usar isso para estabelecer onde o internacionalismo começa, estabelecendo fatos historiográficos concretos, baseado na pesquisa do professor Anthony Sutton. It comprised 3 individual books, each book. Dr. Sutton, you wrote 3 series of books while you were a research fellow at the Hoover Institute. Can you give me basically the background of the content of these series? Yes, the series I wrote at the Hoover Institution at Stanford University concerned the transfers of Western technology to the Soviet Union, and essentially comprised 3 individual books. Each book covers a period of time since 1917. And then you wrote a second series of books on the wall. Então aqui ele está estabelecendo e explicando para o entrevistador, que é o Stanley Monteith, que através das minhas pesquisas descobri as pesquisas de outros que revelaram que o Stanley Monteith é um membro do CNP, Council for National Policy, muito pouco sabido, inclusive em circuitos americanos. O Council for National Policy, que não será tratado neste vídeo aqui, é o equivalente, abre aspas, fecha aspas, como se fosse um CFR da direita, fecha aspas. Mas o número de membros do CFR e do CNP, ambos têm membros que faziam ou fazem parte das duas instituições. Direita e esquerda, então, não faz diferença, porque isso é besteira, como disse um dos que também disse ao longo dos anos, o Carroll Quigley, tá? Esses nomes podem ser populares para alguns, popular entre aspas, porque já rolou em circuitos, alguém já os mencionou, tá? Provavelmente no Brasil, mas não da maneira correta e não da maneira sincera e verdadeira. Aqui ele esclarece os livros que ele escreveu. Street. Yes, these were trade books. In other words, they're not academic books. They're written for the general public. They concerned the build-up of the 3 types of socialism: Bolshevik socialism in Russia. Então a pesquisa do Anthony Sutton revela, através dos livros que, como ele disse, são comerciais, que estas elites, agora sim o termo elite pode ser apropriadamente usado, e não usado como a esquerda usa, ou como é usado no jargão popular de mídia, as elites, tá? Estavam estabelecendo 3 tipos de socialismo no mundo. Note que aqui a palavra socialismo ela está sendo usada da maneira correta, porque os socialistas, vamos tomar como exemplo o PT e o PCO, lembrando que quando ambos falam de socialismo, eles sempre se comunicam aqui no cenário brasileiro, tá? Estou usando um exemplo temporal do cenário brasileiro. Interprete isso como uma nota de rodapé. Isso não faria parte
aula no seu fluxo natural. Isso é uma nota de rodapé. O PCO considera socialismo quando ele fala, ele se comunica com o PT e o PCO naquelas lives do TV 247 de duas maneiras. Quando eles usam a palavra socialismo, um socialismo ideal que ambos concordam, que não é esclarecido o que é só o ideal, e um socialismo que para o PT existe e ele pratica e acredita, e um socialismo para o PCO que ele retoricamente explicita é a favor, que não coincide com o socialismo do PT. Então, esta é uma nota. A outra nota é que o socialismo que o Anthony Sutton fala é de fato o socialismo, o estabelecimento de estruturas socialistas. E aqui ele explica 3 diferentes tipos de socialismo que essa elite internacional estava tentando pôr, e ele fez pesquisas concretas sobre isso. What we might call welfare socialism in the United States and Hitlerian or National Socialism. And each book examines the financing and the contributions. Cada livro examina o financiamento e a contribuição de Wall Street, de banqueiros. Aqui é que está toda a revelação que desata e desmonta tudo isso. Lembrando que esse vídeo será postado novamente na íntegra, apenas o vídeo sem a aula, para que vocês possam assisti-lo sem interrupções e tirar suas próprias conclusões e comparar com a aula também. Então, aqui é que há a revelação que desmonta esse ideal do socialismo. Interprete como nota de rodapé, porque eu tenho que analogar com a tua realidade referente. Tá? Porque virão outros, talvez, socialistas, partidários e acadêmicos. Então, a tua realidade referente, quem é que defende o socialismo dogmaticamente, pelo menos ao nível retórico, explicitamente, e proclama-se como o verdadeiro ensinador do verdadeiro socialismo? Claro que todos eles fazem isso. Todos de qualquer coisa que seja questão política fazem isso, independente de serem verdadeiros eles ou não, e o critério que estabelece eles como sendo verdadeiros não pode ser estabelecido por eles mesmos, no sentido de, a não ser que eles sejam sinceros, aí se avalia o caráter dessas pessoas para ver se eles têm de fato a habilidade de se autodeclararem, né? De qualquer forma, um ser virtuoso se põe à mercê da crítica pública e por nenhum momento teme isso. Então, isso aqui destrói, ou não sei qual seria o contato do Rui com isso. Ele provavelmente vai dizer que o Anthony Sutton era um homem de direita, mais um truque da direita para desacreditar o socialismo. Então ele vai dismissive, ele vai ignorar isso e vai desconversar. Tá? Eu não acho que essas pessoas são penetráveis. Eu não acho que esses caras dogmatizados querem a verdade. E por que eles não querem a verdade? Porque se eles quisessem e aceitassem, eles deixariam de ser o que eles são. E a identidade pessoal e política desses caras está tão atrelada a esses símbolos e mitologias, mentiras, né, que eles não estão dispostos a revelar, a buscar a verdade a ponto de que isso vá desmontar tudo isso. Isso não necessariamente, este querer não desmontar da realidade falsa não é necessariamente colateral apenas àqueles envolvidos na política. Também é colateral, pode ser colateral a qualquer tipo de pessoa, mas aqui interessa no âmbito da política. Então, eles não querem a verdade. A verdade não é o foco principal do PCO. E por via de regra não é de nenhum, via de regra não, tende a não ser também de nenhum partido. A CIA tem no seu muro escrito: e a verdade vos libertará. Mas é a verdade libertará eles, não tu, né? Então o PCO não. Essa aqui está a realidade, ó. Essa é a realidade.
os banqueiros de Wall Street financiaram o comunismo e o bolchevismo. E o professor Anthony Sutton, através dessa palestra aqui, desta entrevista, esclarece isso, resumidamente, mas ele tem toda a data em livro. Você pode achar o livro dele via PDF. Não vou fazer propaganda para serviços que vendem livros online, nem físicos, nem virtuais. Você, se quiser, procure e leia os livros. Made by Wall Street by international bankers. Então, lá está a informação da data concreta e aqui ele está dizendo: banqueiros internacionais para o desenvolvimento dessas formas específicas de socialismo. To the development of that specific form of socialism. Now, in your research and analysis, and your efforts to bring out the facts about what was going on in our society, did you encounter any effort to discourage you, to prevent you from bringing out the background of America's involvement in the financing of international communism? Nota que o entrevistador resume ao comunismo internacional. Esse redirecionamento da pergunta, ignorando o ponto do internacionalismo e desviando isso para comunismo internacional, isso aí mostra a malícia do entrevistador, que eu sei porque ele é malicioso. Mas, diante da evidência que está aqui para todos, o contexto histórico disto aqui é os anos 80, meio da Guerra Fria. Então, tudo tinha que ser arrastado para esse âmbito do comunismo. O que simplesmente desapareceu, porque isso ficou durante décadas, essa questão do comunismo, tá? Mas isso desapareceu. Desapareceu imediatamente em poucas décadas. Yes, very definitely. For example, when I was at the Hoover Institution. Hoover Institution é um think tank dentro da Universidade de Cornell, eu acho que é Cornell Universidade, onde esse é basicamente um think tank que poderia ser colocado como expressando valores de direita. Mas, na verdade, não pode ser explicitado desta forma, porque há várias correntes lá dentro, mas aqui o Anthony Sutton vai nos mostrar qual é o limite do Hoover Institution com relação à busca da verdade e a sua responsabilidade com a realidade, do contexto histórico da história da geopolítica. O Noam Chomsky já nos explica também por que isto é assim. Noam Chomsky diz que a literatura da inteligência americana não computa certas realidades. Por exemplo, de acordo com Noam Chomsky, ele está correto. Quando os Estados Unidos invadem um país dos outros, e ele cita eventos históricos como o Vietnã, sempre essas invasões começaram como intenções para fazer o bem, e essas guerras desviaram-se numa coisa ruim. O Noam Chomsky compara então com uma estatística que diz, entrevistando o povo americano, que o povo americano acha que a guerra foi imoral e errada, não que os Estados Unidos começou com boas intenções e ela falhou. Então Noam Chomsky cita que a historiografia da geopolítica norte-americana, criada pela inteligência, jornalistas, intelectuais de universidade, não computa certas realidades. Assim como, isso eu sei, estou dizendo, e é sabido entre aqueles que estudam, na história do Japão, moderna após a Segunda Guerra Mundial, não sei se ainda é assim, tem de se averiguar, mas acredito que sim, só em variações de grau, mas com acesso à internet as pessoas têm acesso. Mas na escola, nas escolas japonesas não se fala da Segunda Guerra Mundial. O canal teve uma recente experiência, quando eu, dando uma aula sobre outra coisa, fui gravar uma segunda parte de um vídeo, que eu vou mais tarde refazer de maneira apropriada, e numa ordem mais correta, abordada de maneira com mais detalhe concreta, mais concreta no sentido que está mais aberta, mais completa, mais espalhada, mais análoga, maior. Clipes do imperador Hirohito, que era o imperador do Japão na época, foram censurados. O vídeo foi censurado, especulei qual poderia ser a razão, e o YouTube disse que aqueles clipes pertenciam a
uma televisão japonesa. Então isso ocorreu depois de 2018, porque eu já havia também postado esses mesmos vídeos em 2 canais anteriores a esse, entre 2018, aliás, 2018 e 2020. Então, esses, quer dizer que os efforts, as intenções, o esforço deles em continuar censurando a história do Japão, o próprio governo japonês, do mundo, e controlar a informação e a evidência de vídeo ainda existe e perdura. Tanto que eles censuraram, havia um trecho, imagens do imperador, que foram censurados. Se foram censurados via localidade, é outra história, via domínio. Às vezes a censura é via domínio. Por exemplo, no domínio da América do Sul ou no domínio do Brasil, mas foi às vezes o governo japonês ou qualquer outro governo exerce domínios de censuras diferentes e controle de conteúdos diferentes, baseado em região. In 1972, I went to Miami Beach to give some testimony before the Republican National. Então aqui ele está dizendo que ele foi em 1972 ao comitê do Miami Beach para fazer uma apresentação para o Comitê Nacional Republicano. Committee. And although a congressman had hand-delivered to the wire services this testimony, which was later printed, the wire services refused to transmit it to the newspapers. Then when I got back to the Hoover Institution in California, I was called into the office of the director, and I was told in no uncertain terms not to make any more speeches like that, and that this information should not be made public. This was the information. Então aqui está esta informação de que os Estados Unidos estavam fornecendo tecnologia para a União Soviética. Este é o novo serviço de assinatura do canal, o Apoia-se. O link está na descrição. Apoia-se tem 2 recompensas, conceitualmente falando. Nós temos a recompensa que vai de 10 a 25, que é a nova recompensa, chamada Consensus React contra Liberal. Você vai escolher um dos 4, assinando R$10 por mês, a partir de R$10 por mês. Você vai escolher um dos tópicos a serem abordados, postos nesta recompensa. Eles sempre vão envolver ataques contra liberais, neoliberais, libertários, coisas do tipo. Podem mudar, eu posso alterar. Mas no momento eles são Ideias Radicais, MBL, Reinaldo Azevedo e qualquer outro liberal, libertário, anarcocapitalista. Conforme vai subindo o valor dessa recompensa, você ganha um ponto a mais no seu voto. Então, por exemplo, se você assinar R$10 por mês e mandar pelo e-mail Café Play Games, que está na descrição da recompensa, caféplaygames2@gmail.com, você bota assim, 1. Se você assinar 15, 20, né, a cada R$5 você ganha um ponto a mais no seu voto. O seu voto tem um peso de porcentagem a mais, de pontos a mais. Então quem assina 25 por mês tem mais pontos. Então se você colocar lá MBL, assinando R$25 por mês, o teu voto MBL vai valer 4 pontos. Se 4 pessoas que assinam 10 por mês votarem Ideias Radicais, então nós temos um empate, por exemplo. Se 3 pessoas votarem, se 3 pessoas assinarem R$10 por mês, vai ter 3 pontos. E quem assina 25, vamos supor que 3 pessoas assinem R$10 por mês. Essas 3 pessoas escolhem Ideias Radicais ou MBL. Essas 3 pessoas escolhem MBL. Quem assinar R$25 por mês e votar e mandar por e-mail o número 2 ou 1 é o Ideias Radicais, por exemplo, vai ser Ideias Radicais, porque vale mais o ponto. Eu acho isso bem justo, bem posto. Esta é essa recompensa
No Consensus, React contra liberal.